5 passos para definir seu próximo objetivo de carreira. Vamos lá? Então tá. Agora que você está nesse processo de transição de carreira, vamos lidar esse processo como se fosse um planejamento. É um plano, você precisa de um plano para executar e chegar no objetivo em comum. Então, como que você vai montar esse planejamento de mudança de carreira? Primeira coisa, responda essa pergunta. Onde você se vê daqui a 6 meses? Respondido? Agora você irá desenvolver uma meta. Um exemplo de meta, por exemplo, trabalhando daqui a 6 meses, me vejo trabalhando em um XY designer júnior em uma startup. Isso é uma meta. Então, você irá definir essa meta de uma forma que ela seja específica. Então, ela é específica? Sim, diria que sim. Ela é específica. Então, primeiro ponto, cheque. Ela é mensurável? Como definir essa meta, transformar ela em uma meta mensurável? Tem algumas ações. Eu criaria uma planilha com as habilidades necessárias que eu preciso mapear e preciso desenvolver. Agora que você já tem essa skills type mapeada, utilize aquela lista, a terceira lista como base. Depois, eu pesquisaria em algumas oportunidades que estão em aberto para um ex-designer júnior e o que eles pedem, o que você irá desenvolver, o que você irá entregar, o que você precisa ter para entrar nessa oportunidade. Eu montaria tem que ter um portfólio. As empresas gostam muito de ter um portfólio para ver qual que é a sua maturidade, o que você é capaz de fazer, qual é o seu conhecimento das ferramentas técnicas, se você tem um pensamento analítico, como que é a sua forma de organização de trabalho. Então, mas não se preocupe que aqui dentro do treinamento você terá os desafios práticos que serão desbloqueados aos poucos. Temos esse intuito para que a gente não bombardeie você cheio de conteúdo, porque sabemos que isso iria apenas sobrecarregar no momento que já é bastante conflitante, bastante difícil, que é o período de transição de carreira. Então, a cada semana teremos um desafio prático desbloqueado para você criar esse portfólio bem bonito. Buscando oportunidades de networking. Uma coisa que está cada vez mais forte e que é sensacional é procurar pessoas que já estão dentro da área que você está almejando, ex-designers, no LinkedIn, no Behance e conversando com eles. Uns dias atrás eu fui contatada por uma pessoa que estava em período de transição de carreira e ela pediu para mim, pelo LinkedIn, ela pediu para mim dar uma analisada no currículo dela. Eu fui lá, super disposta, falei que sim, ela mandou o PDF, eu olhei o PDF e dei várias instruções bem pontuais para ela sobre o que poderia melhorar e o que estava contribuindo negativamente. Então, isso é uma atitude super fora da caixa que funciona muito. Então, pergunte, utilize como oportunidade também para conhecer a pessoa, aumentar seu network e de quebra, melhorar seu currículo, seu portfólio, enfim. Crie um currículo atraente para chamar atenção. Lembrando que um recrutador ele normalmente tem um dia para selecionar, 50, 100, 150, se for uma empresa muito grande, 1.000, 5.000 currículos. Então, é muito pouco tempo para tanta demanda. Então, se o seu currículo não for atraente, não tiver logo nas primeiras palavras, o que ele procura para aquela oportunidade, ele já vai descartar logo de cara. Aplicar as vagas para startups, efetivamente. Então, a melhor forma de você conseguir uma oportunidade é você entrando no jogo. Mas eu sou muito júnior, eu já entrei, eu não consigo e não passo da análise do currículo. Você já deu uma boa olhada no seu currículo? Você já fez um debriefing nesse processo seletivo que foi negativo? Você não sabe o que é um debriefing de processo seletivo? Mais à frente eu irei ensinar como fazer. Muito bem, isso torna a meta mensurável. Cheque então. Mensurável. Agora, como transformar essa meta em uma meta atribuível?
Identificando as etapas necessárias para cumprir essa meta. Então, que ações específicas são necessárias para atingir a meta? Que recursos serão necessários? Quem precisa estar envolvido? Desenvolver um plano detalhado para alcançar essa meta. Esse processo de desenvolvimento de um plano detalhado para alcançar essa meta, para ter um olhar um pouco mais analítico durante todo o percurso do processo seletivo, eu vou ensinar dentro de uma ferramenta sensacional nas próximas aulas. Defina um prazo específico para cumprir. Lembrando qual foi a primeira coisa que eu falei? Onde você quer em 6 meses. Esses 6 meses é o prazo. Defina as métricas claras para saber o quanto você está evoluindo nesse percurso. A cada novo processo, você tem que aprender alguma coisa, você tem que evoluir de alguma forma, porque se você está enviando currículo disparado para todos os lados possíveis e nele direito o que a oportunidade está pedindo e é o mesmo currículo e nunca evolui, nunca altera o currículo, você está fazendo isso errado. Sinto muito lhe dizer, mas isso é verdade, você está fazendo isso errado. Você tem que avaliar esse currículo, porque às vezes ele mesmo está jogando contra você. Comunique e colabore também com outras pessoas. Você já pediu, quando recebeu uma negativa de uma empresa, você já enviou um e-mail perguntando o que eu posso fazer para evoluir? Muitas empresas, eles falam, infelizmente, a gente não tem tempo para responder, porque temos 150 mil pessoas, sei lá, 5 mil pessoas nesse processo seletivo. Isso acontece muito com as empresas que são muito grandes, mas empresas menores, como startups, por exemplo, que é a nossa meta, é um pouco mais fácil. Então, envie um e-mail perguntando o que você poderia fazer para evoluir. Nada melhor do que elas mesmas para fazer com que você aprenda com os seus fracassos. Feito isso, você tem uma meta atribuível. E também essa meta tem que ser realista, de acordo com todos os seus pontos. Então, como que você transforma essa meta numa meta realista? Você analisa quanto tempo você tem disponível para alcançar essa meta. Lembrando que você gostaria de estar trabalhando a meta esporádica. O exemplo de meta que nós estamos trabalhando aqui é estar trabalhando uma startup como júnior em 6 meses. Será que você realmente consegue em 6 meses estar trabalhando? Quanto tempo por dia, quanto tempo por semana você tem para evoluir suas skills, para melhorar seu currículo, fazer alguns cases de portfólio para conseguir esse projeto? Analise. Veja quantos recursos você tem, se você tem os equipamentos para trabalhar, se você tem um computador bom e tudo mais, quanto tempo você teria para ter um computador, ou se é necessário ter quebra de metas. No caso de um júnior, não é recomendado, você não precisa ter um MacBook para começar, não. Considere os ricos e os obstáculos. O que acontecerá com você se você não estiver nessa oportunidade em 6 meses? Você tem um plano B? Como que estará suas finanças? Verifique o grau de dificuldade, levando em consideração todas as variáveis da sua realidade. E consulte outras pessoas que também já passaram por esse processo de transição de carreira. Quanto tempo eles levaram para conseguir realmente o primeiro job? O que fez com que eles conseguissem a primeira oportunidade? Foi network, foi indicação, foi um currículo aprimorado, foi um portfólio bem estruturado? O que foi isso? Isso é riquíssimo. Feito isso, você tem a meta realista. E por fim, temporal. Se a meta não tiver uma data para ser executada, ela não é uma meta, ela é um delírio. Então, delírios não continua você parada, você não vai para lugar nenhum. Então, lembre-se de colocar uma data para execução. No caso do nosso exemplo, 6 meses. Poderia ser 1 ano, poderia ser 3 meses, poderia ser 2 meses. Feito tudo isso, você tem uma meta para começar esse processo de transição de carreira. Vamos para a próxima aula?